Paz, irmãos, amém? Glória a Jesus. Nós, na semana passada, não estávamos aqui por conta do retiro, né, irmãos? Que foi uma bênção para a glória do Senhor. Todas as mensagens, tempo de louvor, acho que algumas apresentações, a coreografia lá no gramado, elas estão todas postadas e você tem acesso, tá? Para ouvir todas as ministrações de todos os dias, estão lá em sequência. Você pode ter o acesso, tá? Gravações, né? Congregacional, é isso? Endereço direitinho? Só você postar isso no Facebook, que você vai encontrar todas as gravações. Na verdade, os irmãos estão compartilhando, né? Então você tem um acesso bem tranquilo quanto a isso. Mas você tem todas as mensagens para você compartilhar, ser edificado e também compartilhar com alguns irmãos, enviar os cultos, tudo. Tem uma série de fotos boas lá também, acerca do retiro. Então, tem uma coisa bacana, uma ferramenta boa para você utilizar. Tá certo, querido? Se essa semana procure aí o líder da célula para você saber onde vai ser sua célula, onde você se situar, como é que vai ser, as coisas, tá? Procure saber do seu líder de célula, em nome de Jesus. Sexta-feira à noite, como sempre, só lembrando, estamos aqui na vigília de oração, 10 à meia-noite, toda sexta-feira, estamos aqui, estaremos próxima sexta aqui, para juntos, em nome de Jesus, louvar o nome do Senhor. É um tempo precioso de oração, irmãos, de 10 à meia-noite, normalmente, às vezes um pouquinho mais, às vezes menos, enfim, mas essa é a previsão, de 10 à meia-noite, tá? Que nós sempre estamos aqui às sextas-feiras para glorificar, buscar da parte do Senhor, em nome de Jesus. Tempo precioso, irmãos, muito precioso, tá? Importante você estar junto, em nome de Jesus. No próximo sábado, irmãos, é o nosso encontro de igrejas que vai acontecer em Taquarussu, tá bom? O culto lá em Taquarussu é às 7h30. Nós precisamos sair daqui às 6h da tarde, tá bom? Então aí os irmãos puder estar lá, em nome de Jesus, quem sabe a gente consiga um ônibus. É verdade, né, Jocélio? Vê a possibilidade de conseguir um ônibus para nós, em nome de Jesus, para sábado, para Taquarussu, lá às 6h da tarde, saindo daqui, tá? Mas de qualquer forma, a gente avisa os irmãos se vai precisar do carro dos irmãos ou não, para sábado, às 6h da tarde, sair daqui da igreja, em nome de Jesus Cristo, tá bom, queridos? E a gente vai, o culto termina mais ou menos às 9h, depois você volta para casa, em nome de Jesus Cristo, tá? Mas o trabalho da Taquarussu precisa de um renovo. Nós estamos orando muito com o Taquarussu acerca da direção, no trabalho lá, nas coisas de Taquarussu, liderança de Taquarussu. E nós precisamos de oração dos irmãos e desse apoio para o trabalho da Taquarussu. Lá em Miracema, ontem foi uma bênção. O irmão Flávio, Sabrina e o Mateus, inclusive o Mateus e o Flávio estão para lá hoje. Eles ontem fizeram uma célula lá com os meninos, fizeram um ensaio, teve aula de violão, e tinha um grupão lá, irmãos, aquele pessoal, umas 17 moças lá. Benção, né, irmão? Que benção. Está voltando um tempo precioso lá de Miracema. Então Deus está dando direção para Miracema e a gente está caminhando por esses caminhos que Deus tem dado para a gente, tá? Agora nós estamos orando por um caminho acerca de Taquarussu, como fazer a caminhada de Taquarussu, se a gente vai continuar no mesmo lugar, se a gente vai conseguir um outro lugar, se a gente vai começar uma célula, a gente precisa de algumas direções de Deus acerca disso, mas precisamos avançar, precisamos seguir em frente, e o trabalho, você sabe que Taquarussu, a chave é quente, né, meus irmãos? É verdade? E assim como nós temos alguns irmãos lá em Miracema, agora aqui da igreja, trabalhando, eu faço essa direção para a igreja, os irmãos, assim, sustância na oração, que batalha na oração, irmãos, em nome de Jesus. Estamos precisando de você para batalhar em oração para Taquarussu, em nome de Jesus, tá? E que Deus nos dê direção ao obreiro para Taquarussu, sustância na oração, porque não dá para ficar lá sem muita oração e sem jejum, e sem clamor, sem cobertura espiritual, irmão.
naquilo que nós falamos hoje aqui pela manhã, nas coisas ocultas que o diabo se levanta, e a gente precisa ter essa percepção. Obrigado. Essa percepção é um lugar muito voltado para essas coisas de ocultismo, de nova era, de magia, coisas muito ocultas acontecendo lá, e a gente precisa entender a batalha de Taquarussu. Você vai me ouvir falar hoje sobre Raabe, e é interessante que quando ele estava em Sitim, Josué mandou espias para dar uma olhada em Jericó. E é interessante isso, que eles tiveram uma percepção de como era a cidade, para a gente poder batalhar para aquela cidade, como seria a estratégia. É interessante isso. Então, cada lugar, Deus dá uma estratégia de batalha espiritual para a gente. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que Deus, em cada lugar, em cada situação, em cada pessoa, Deus vai dando um caminho, e a gente tem que ter essa percepção espiritual para entender o que amarra o lugar, o que acontece, qual é o principado, o que está instalado lá, o que a gente precisa colocar por terra. É uma batalha. É interessante que a gente aprende isso lá em Josué. Então, Deus dê esse discernimento para a gente, e que Deus levante obreiros para lá e para outros lugares, irmãos, no nosso Tocantins e fora do Tocantins, gente que tem essa percepção espiritual, que queira de Deus isso, porque a batalha é poderosa, tá, irmãos? Não é moleza, não é. Eu falava com os meninos hoje, depois da mensagem, os irmãos de Miracema, nós não oraremos com a célula, e eu estava compartilhando com os irmãos. Irmãos, quando você frequenta a célula, é uma batalha. Quando você está auxiliando uma célula, você vai para um outro nível de batalha, é diferente. Quando você lidera uma célula, você vai para um nível mais diferente, porque você está recebendo mais, o nível de batalha é maior, é diferente. Por exemplo, um irmão, só para você entender, por exemplo, se um irmão na igreja, ele comete um pecado, vamos dizer assim, ele adulterou, ele traiu a esposa, tem um nível, tem um peso. É pecado? É pecado. Mas se um líder de célula, ou se o pastor da igreja comete pecado, ou adultera, é diferente. O pecado não é o mesmo? Pecado é o mesmo. Mas o estrago é diferente, né, irmãos? Totalmente. Então está sobre nós, irmãos de liderança, discipulado, líderes de células, tudo mais, um peso de batalha, e o diabo sabe disso. E a gente precisa entender os caminhos e as coisas que Deus quer nos dar para a gente ter perseverança. Porque às vezes a gente está sofrendo retaliação, a gente está sofrendo pancada, e a gente não está percebendo, a gente não consegue ter vitória. Você precisa de discernimento. Precisa de discernimento do Espírito, para saber o que está acontecendo. Entendeu, irmãos? Já você está pulando, está gritando, mas aí a coisa não está acontecendo. Não está acontecendo, gente. E aí a gente, não necessariamente talvez seja pecado, mas uma área que o diabo está explorando na sua vida. É uma fortaleza, uma área que ainda você não entregou totalmente ao Senhor, uma hora que o diabo está conseguindo ter acesso na sua vida, está conseguindo contato com você, e uma área que precisa ser tratada, curada, que a gente sabe muito bem que justificação, salvação é diferente de cura. Nós somos justificados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente aceita Jesus, tá? Mas aí a cura, em muitas áreas da nossa vida, não necessariamente vem no momento da salvação. São coisas totalmente diferentes. Você sabia? E porque Tiago fala assim, orai uns pelos, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Então a cura, muita área de libertação, ela acontece depois num processo após a salvação. Salvação é uma coisa, está justificado, você morrer para o céu. Salvação é uma coisa. Agora, áreas de cura, tratamento na alma, área de perdão,
de impurezas, de imoralidade, muitas coisas. O processo é depois, muitas coisas. Então, essa caminhada que nós precisamos entender e ter discernimento do Espírito para a gente caminhar e tendo vitórias, irmãos, em nome de Jesus. Tá certo, queridos? Então você procura isso, líderes de célula. Sexta-feira estamos aqui, vigília. Sábado, saída daqui 6 horas para Taquarussu, em nome de Jesus. Uma última coisa, irmãos, nós vamos começar, se Deus quiser, mandamos fazer o orçamento, está lá em casa, aqui do alvo da nossa construção aqui do prédio ao lado, que é a área de banheiros e cozinha e salas e tudo mais, onde vai ser o centro de treinamento. Mas nós precisamos de urgência, também precisamos fazer banheiros, nós vamos precisar, em princípio, derrubar os que estão aqui, e vamos precisar fazer ali. Nós vamos começar, semana que vem, nós vamos trazer nosso propósito para esse ano. E ele vai ser um propósito de fé, irmãos, até o final do ano, tá? Porque a obra demora aí pelo menos até o final do ano, em nome de Jesus, tá? Para a gente caminhar com essa obra ao lado até o final do ano. Então você coloca diante do Senhor o seu alvo de fé, de contribuição para a construção ao lado. Qual vai ser o seu alvo de fé? Olha o Senhor, aquilo que Deus falar ao seu coração, colocar no seu coração, para a gente contribuir para a construção. Não tem a ver com o seu dízimo, com a oferta missionária, nada disso. É com a construção aqui ao lado. Então você coloque, tá? Lá atrás nós temos os compromissos, mas você ore com a sua esposa, ore em casa. Senhor, qual a minha oração, meu passo de fé, minha oferta de fé, não é uma oferta comum, minha oferta de fé, até o final do ano, que você vai manter mensalmente, tá, irmãos, que você vai trazer, aí você vai colocar diante do Senhor, e você vai se comprometer para a gente fazer o nosso orçamento, em nome de Jesus Cristo, tá certo? Em nome de Jesus Cristo. Irmã Cida, a irmã Cida queria dar uma palavra com a igreja, um testemunho para a igreja, ela vai trazer uma palavra para os irmãos, em nome de Jesus, né, Cida? Depois a Gilson vai falar sobre isso aqui, tá, irmãos? Graça e paz. Amém? Meu nome é Cida. Para quem não me conhece, meu nome é Cida, porque nós estamos com alguns visitantes aqui nessa noite, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. O testemunho que eu vou dar aqui não é para envergonhar os irmãos ficarem envergonhados, é para a honra e glória do Senhor Jesus. É para contar as grandezas que o Senhor tem feito na minha vida, independente da gente até não merecer nada de Deus, mas Ele é maravilhoso, Ele nos ama do jeito que nós somos, pecadoras, cheia de falha, cheia de carranca, né? Ele gosta de gente carrancuda, porque Ele gosta de torcer o bigode, o nariz, e o nosso Deus, Ele é tremendo. Em outubro, eu e o Flávio começamos a decidimos, eu na verdade não, o Flávio, fazer marmita fitness. E está fazendo 6 meses que nós começamos. Mas não foi fácil. Ainda não está sendo fácil. Né? Porque nada com Deus é fácil. Com Deus as coisas é difícil, mas para Ele tudo é possível. Não é verdade? E para nós, o que a gente tem que fazer é perseverar, ser perseverante, ser forte, ser corajoso, mas não é fácil também. Porque uma caminhada com Deus é muito difícil. Falar que ser crente é fácil, não é. A gente sabe que não é, é difícil. Às vezes as pessoas pensam que crente não passa luta, que crente não passa dificuldade, como passa luta e como passa dificuldade. Mas nós sabemos que o Senhor está junto com a gente. Essa certeza nós temos. Passamos lutas e dificuldades, mas o Senhor está sempre junto com a gente. Mas chega um momento na vida da gente que vem umas lutas, vem um vendaval muito forte, muitas vezes. Deus permite isso e a gente começa a desanimar. Achar que já não vai dar mais certo. Começa a falar que Deus já não está olhando mais para a gente. E nós, como ser humano, nós temos essas fraquezas. Mas o Senhor está aí para nos levantar. Está aí para nos restaurar, para nos ajudar, para nos fortalecer, quando a gente dá espaço para Ele. E eu passei por um momento que eu não queria dar mais espaço para Deus. Tranquei meu coração, que eu não queria mais dar espaço para Deus. Mesmo fazendo essas coisas, fazendo as marmitas, nós começamos com 2 marmitas, hoje a gente entrega mais ou menos 40, tem dia que é 30, né? O tanto que Deus quiser. Eu costumo falar para o Flávio, Flávio, Deus dá o frio conforme o cobertor, meu filho, porque às vezes ele fica mais fragilizado que eu. E eu tenho que estar ali sendo mais forte que o Flávio. Mas chegou um momento que eu não estava mais dando conta.
Veio as dificuldades foi aumentando, as coisas foi piorando. De vez em quando a gente dá uma vacilada, que isso é coisa nossa mesmo, a gente vacila, mas a gente acorda, porque Deus desperta a gente, né? E eu dei um vacilei demais. Comecei a dar ouvido para o diabo, ao invés de dar ouvido para Deus. Porque quando a gente está caído, você não vê mais Deus, você não quer mais saber de ser crente. Você não quer ouvir ninguém falar nada para você. Tudo que as pessoas falam para você, tudo é em vão. Não está falando nada para mim. Não é porque a gente quer. Parece que é mais forte que a gente. É porque a gente está fragilizado. E a gente não consegue enxergar a grandeza do nosso Deus. E eu comecei a cair. Já não queria mais ouvir louvor. Os louvores que os meninos colocavam lá em casa estavam me incomodando. E é uma coisa que eu mais gosto de fazer, é adorar o Senhor. Louvar a Deus, gosto muito de ouvir louvor. E eu já não estava aguentando mais isso, às vezes eu falava para o Flávio, e o Flávio ali lutando para me ajudar, eu estava vendo aquilo, mas eu não tinha forças para ajudar meu filho. E eles me ajudando, Isabela, Flávio, Caio, todo mundo me ajudando, e eu não estava percebendo. Eu estava colocando a culpa tudo nos meninos, jogando tudo para cima deles. Mas não é porque eu queria, é porque eu não estava mais aguentando o peso. Porque muitas vezes a gente é teimosa e acha que a gente dá conta de fazer tudo. Acha que a gente é super-herói, porque eu faço, eu consigo, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu vou falando mais alto, e eu vai vindo eu, e Deus vai embora. O Senhor falou mais forte. Você deixou o seu eu falar. E quando você deixa seu eu, coloca seu eu no lugar de Deus, as coisas vão embora, desanda tudo. Que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus? Né? O que seria de mim? Eu não ia estar aqui para estar contando isso, para testemunhar, porque eu não sei o que você está passando, mas eu tenho fé que esse meu testemunho vai te fortalecer. É para isso que eu estou aqui, é para te fortalecer. E eu comecei a deixar as coisas acontecer. A coluna da casa, no momento, sou eu. E a coluna rachou. Quando a coluna racha, a casa cai. E a casa caiu. Né? A casa caiu. E eu fui lá para o pó, fui para o chão. Já não estava aguentando mais nada. Eu fazia aquelas marmitas arrastadas, porque eu sabia que o Flávio dependia de mim, dependia das minhas mãos para ajudar ele, porque ele não dava conta de fazer sozinho. Mas se fosse por mim, eu não dava conta, porque eu já estava entrando numa depressão. Eu queria ficar deitada, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria ver gente, eu não queria falar nada da minha vida para ninguém. Porque nós temos um hábito de achar que nós não podemos contar nada para ninguém. Nós temos que desabafar. Tem coisas que a gente não é necessário contar. Mas às vezes é necessário você desabafar com alguém. Você tem que ter alguém de confiança para você desabafar. Mas aquilo eu fui absorvendo tudo que não prestava. Chegava um recado daqui, chegava um recado dali, era por telefone, era pela boca dos meninos, e eu fui absorvendo aquilo. Não contava nada para ninguém. Não fazia comentário, não ia fazer fofoca, não pegava o telefone para tirar satisfação, não. Fui comendo tudo aquilo que o diabo estava me dando. E eu fui fortalecendo Satanás, ele foi ficando gordinho. Ele ficou ficando mais forte que eu. Eu fui engordando ele. Eu fui comendo a isca de Satanás, as iscas que ele trazia para mim comer, e eu fui achando bom. Estava uma delícia comendo aquelas comidinhas que o diabo estava me dando. Eu estava achando que estava bom. Mas, na verdade, eu estava destruindo a minha casa. Eu estava acabando com a minha família. Aí eu fui percebendo que o Caio já estava começando a afastar da presença de Deus, mas eu não tinha forças para lutar pela vida do Caio. O Flávio falava, mãe, olha o Caio. Às vezes eu achava ruim, mas não é que eu estava brava com ele, é porque eu não tinha forças para trazer meu filho, porque eu também estava sem força. Eu estava sem força, eu não tinha mais força para lutar por mim e nem por ele. Mas de vez em quando eu falava, ai Senhor, ainda que eu estou aqui, ajuda o Caio. Eu não pedia nem ajuda para mim, ajuda o Caio. E foi acontecendo as coisas, eu fui deixando acontecer, fui deixando chegar num limite que não dava mais. Até um dia que eu tive que pedir socorro. Foi necessário gritar. Mas o Senhor já tinha alguém preparado para ouvir meus gritos, que era a Gilce. Eu gritei muito para a Gilce, pedi socorro para ela. Falei, Gilce, não dá mais para mim. Eu aguentei até aqui, mas agora não dá mais. Eu joguei tudo em cima dela. Porque não tinha mais condições de guardar aquilo para mim, que eu já estava para explodir. Eu falei, eu vou explodir, eu vou morrer, eu não vou aguentar.
Eu já não estava aguentando, eu estava com medo das coisas, eu estava com medo de sair de casa, e eu senti que eu já estava entrando numa depressão, eu não queria mais cantar no louvor, eu não queria mais participar de nada da igreja, eu não queria orar mais, eu não queria mais nada. E ninguém sabia disso. Eu estava disfarçando, e como eu estava disfarçando bem, não sei se alguém percebeu, porque às vezes a gente pensa que as pessoas não percebem, mas as pessoas me conhecem. Todo mundo me conhece. E eu joguei tudo nela. Tudo. Porque o Senhor, Ele tem usado muito a vida do pastor e da Gilce na minha casa, na minha família. Deus tem colocado o pastor e a Gilce, não é para a honra dele, é para a honra de Jesus. Uns líderes abençoados na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos. Eu glorifico a Deus pela vida deles. Mas como eu sou falha, eu sou homem, né? Eu sou de carne e osso, eu não sou de ferro. E muitas vezes a gente usa isso como desculpa, eu não sou de ferro, eu não sou Jesus, né? A gente usa isso como desculpa, na verdade você pode, mas só que você tem que se esforçar, mas tem hora que não dá, né? E eu fui deixando as coisas acontecendo, e a Gilce conversando comigo, ela ia lá em casa, e marcando horário para a gente orar, e quando nós começamos a orar, ela falou, vai piorar. Eu falei, não é possível. E piorou. Piorou para melhorar, né? Veio aquela piora, mas a piora era para melhora, mas eu não estava entendendo. Falei, mas não é possível, nós estamos orando, o negócio piorou. Eu não quero mais orar, não. Voltei atrás. Caída de novo. As pessoas me procuravam, mas tem momentos nas nossas vidas, quando Deus quer trabalhar na tua vida, Ele não permite que ninguém entre. É Ele sozinho. Quando é você e Deus, é você e Deus. Não precisa ninguém tentar entrar, porque o Senhor não vai deixar. Ele sim usou a Gilce na minha vida, eu pedi socorro para ela, mas o Senhor até escolhe as pessoas para trabalhar na tua vida. Que às vezes entra muita gente, ao invés de ajudar, vai trabalhar, porque Deus não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa de nós para trabalhar. Não é verdade? Ele nos usa assim como instrumento, mas não precisa de mim para ajudar ele a fazer milagre, porque milagre só Ele faz. Nós somos um vaso abençoado, usado pelo Senhor? Somos, sim, quando a gente quer. Mas Ele é que tem poder para realizar milagre. E então, ali começou aquele processo de oração, e eu tenho certeza que a igreja inteira orava por mim, a minha célula orava por mim. Até sexta-feira eu estava falando, olha, até falei para o Gil, ei Gil, mas você já teve trabalho comigo, mas vai valer a pena. Vai valer a pena ter trabalho comigo. E eu também não me abria nem com a minha célula, eu ficava pensando, o diabo é safado. Você vai contar para eles? Vai todo mundo rir da sua cara. É isso que ele fala. Você vai voltar para aquela igreja, todo mundo está olhando na sua cara, todo mundo sabe dos seus problemas. Ele começa a falar, sabe por quê? Porque você deu espaço para ele. Você abriu uma brechinha, ele entrou. Porque o Senhor, ele bate na porta, mas Satanás, ele arromba e entra e faz o que ele quiser. E ele estava fazendo o que ele queria na minha casa. Fui afrontada por ele. Ele chegava e falava para mim, consegui o que eu queria. Eu te derrotei. E eu já estava fraca, eu não falava nada, eu só ficava deitada. E eu tinha feito, o Senhor tinha me falado comigo ano passado, que era para eu sair do serviço que eu trabalhava fora no restaurante da minha irmã, e eu saí. Passei uns dias, estava tudo bem, mas quando a gente obedece o Senhor, você não pensa você, quando Deus fala, você para trabalhar que as coisas vão ficar bom, não, mas vem nos levante. Mas é para te fortalecer, mas a gente não entende. A gente parece que não entende as coisas. E eu fiquei um tempo. O negócio começou a piorar. Eu falei, uai, Deus, o Senhor falou para me parar de trabalhar, mas o negócio aqui em casa está difícil demais, piorou. O Senhor mandou eu parar, e o bambu está caindo na folha aqui em casa, não tem condições mais. Não tem mais nada aqui em casa, como que eu vou fazer? E eu desconfiei de Deus. Eu desobedeci o Senhor e voltei a trabalhar. Porque eu achava que eu era melhor que Deus. Se eu voltar, vai dar tudo certo. Eu voltei. Mas uma desculpa, e tinha que falar com a Gilce, com o pastor, que eu tinha voltado a trabalhar. Eu falei, nossa, como que eu vou falar? O que eu vou falar? Como que eu vou falar isso para o pastor e para a Gilce, que eu resolvi voltar atrás com aquele propósito que eu fiz com Deus, né? Quando você for fazer alguma coisa para Deus, a Bíblia diz, se você não for cumprir, não faça voto, não é melhor que não faça. Mas eu não entendia. Às vezes a gente faz voto assim, na emoção, e não presta atenção no que você fez. A gente tem que prestar atenção. E aí eu voltei. Aí que as coisas foram piorando. E eu tinha muito medo, eu ia trabalhar, mas meu coração doía tanto que eu precisava, mas eu não queria estar lá trabalhando. Eu trabalhava das 2 às 10 da noite.
trabalhava em casa de manhã ajudando o Flávio, e ia 2 horas morta de cansada, não estava aguentando nada, mas eu ia arrastada, mas com medo, um medo tremendo, e o Flávio falava para mim, ai mãe, é tão ruim quando você sai, eu não queria que você fosse trabalhar. Um dia você vai parar de trabalhar. Eu falei, Flávio, não sei que dia. Não sei, mas eu vou ter que ir, porque se eu não for, as coisas não vão chegar aqui. O que é isso? Não confiei no Senhor, falta de confiança em Deus. E aí eu falei para ela, já sei. Eu vou falar com a minha irmã que eu vou trabalhar. Na terça eu não vou, eu vou de manhã, e na sexta também. Porque na terça eu tenho célula e na sexta eu tenho vigília. Minha irmã concordou comigo. Mas só que eu não estava cumprindo, eu não estava indo nem na vigília e nem na célula. O cansaço não deixava. Né? E eu não estava percebendo que eu estava errada. Que eu falei uma coisa para Deus e fiz outra. Voltei a trabalhar, tudo bem, estava ganhando dinheiro, estava sim, mas não estava fazendo mais as coisas da igreja. Parei. Eu comecei a prestar atenção nisso, falei, mas é engraçado. Eu falei que eu ia trabalhar para minha irmã, que não ia na terça, de manhã, e sempre falando para a Viviane e o Gil, olha, eu não vou trabalhar na terça, não, e eu vou estar na célula. E não consegui ir nessa célula, nunca consegui ir nessa célula. Pode contar as vezes que eu consegui ir na célula. Mas eu falei, tem alguma coisa errada. E foi chegando, e eu fui passando aquelas lutas, aquelas dificuldades, e Satanás me afrontando. Teve um dia que ele chegou para mim, falou para mim assim, na boca do meu marido, você quer ver eu fazer isso aqui virar um inferno? Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Foi aí que eu percebi que o Senhor estava me levantando de novo. Aí eu comecei a prestar atenção nos sinais que Deus estava me mostrando. E comecei a me fortalecer de novo. Comecei a me fortalecer, e eu comecei a sentir de novo a presença de Deus, comecei a voltar a querer ouvir louvor. Comecei uma busca com muita dificuldade, e um certo dia nós estávamos lá numa luta e não tinha como trabalhar no outro dia. Trabalhamos hoje, mas amanhã não tinha. E o Flávio olhava para mim, eu falei, Flávio, vamos orar. Não sei, meu filho. Você não pergunta para mim, pergunta para Deus. Às vezes eu sou agressiva, às vezes eu sou grossa, sem querer ser, mas eu sou. E eu falei, meu filho, não pergunta para mim, pergunta para Deus. E ele ficou quietinho. Aí ele foi lá para o quarto, ficou quietinho, começou naquele celular dele mandando mensagem. Aí ele me falou, mãe, eu consegui arrumar o dinheiro para a gente trabalhar amanhã. Deus mais uma vez usou um anjo para nos abençoar. E o Flávio, e perguntou para o Flávio, quanto você precisa, Flávio? 100 dá. Vem buscar. E ele foi buscar. Chegou lá, ele ia buscar 100, ele voltou com R$200. Deu para trabalhar 2 dias. É assim que Deus faz quando a gente começa a confiar, botar confiança no Senhor. E ele falou, Flávio, mas como assim? Sabe por que a mãe falou para mim que lá na casa dela tem um pezinho de dinheiro? Eu falei, então eu vou pedir para Deus esse pé de dinheiro também, porque aqui em casa não tem pé de dinheiro, não. Que tem um tanto de pé, mas não de dinheiro. E o Senhor abençoou mais uma vez a nossa casa. Usando pessoas, usando os anjos dele para nos ajudar, para nos abençoar. Né? E aí a gente continuou, e eu fui fortalecendo, e a gente entrega comida lá na Arte Esporte, na academia na Teutônio Segurado. E o Flávio um dia foi entregar comida, esse dia eu não fui com ele, eu estava muito cansada, eu fiquei lá em casa. Ele chegou e falou, mãe, tem uma lanchonete lá dentro. E um dia o Flávio entrou lá, e o pastor tinha pregado aqui, que era para a gente chegar nos lugares que a gente queria fazer alguma coisa e sonhar. E o Flávio sonhou, pastor. E ele falou, mãe, eu falei, Flávio, tem gente aí. A gente não pode sonhar com que tem gente trabalhando. Mas vamos sonhar. Já que você quer sonhar, vamos sonhar, né? Mas passou uns dias, poucos dias. Flávio me ligou de lá. Então eu falei, mãe, você não acredita? Eu falei, o quê? O povo da lanchonete saiu. Eu não sabia se eu dava glória a Deus, se eu falava para o Senhor, me perdoa, nós sonhamos com uma coisa dos outros, mas parece que é nossa agora. Aí o Flávio, tá bom. Aí a menina que trabalha na recepção falou, olha, a moça lá da academia, gerente, sei lá, né? É Augusto gerente? O Mofide é gerente? É. Aí ele falou assim, ele quer conversar com a gente. Meu coração quase saiu na boca. Eu falei, ai, Jeová, é agora. E a gente foi lá conversar, mas eu estava assim, falei, vou. Ver o que ele quer, né? E chegamos lá, ele começou a marcou um dia para a gente conversar. Fez uma proposta para a gente. A lanchonete é toda montada. Eu falei, Flávio, mas como que... A gente já começa. Como que nós vamos? Nós não temos nada, nós não temos centavo, nós não temos um freezer. Nós não temos nada para começar. Mas vamos lá. Chegamos lá,
conversou com a gente e levou a gente na lanchonete. Quando chegou lá, a lanchonete é toda montada. Não precisava comprar nada. Só precisávamos de um micro-ondas, uma fritadeira, que é para fitness, não pode ter óleo, né? E um fogão elétrico, que lá não pode usar gás. E íamos embora, tranquilo, Flávio? Falta isso. Deus, se for Deus, Ele vai abençoar. E nós chegamos em casa. Ainda estava passando o vendaval, ainda estava em casa, porque a gente tem luta todo dia. Não pense que as lutas acabam, continua, mas a gente, quando está forte, a gente persevera, né? E chegou de novo lá em casa, uma pessoa que o Senhor mandou. Falei, lá vem bomba. Pensei comigo, meu Deus do céu. Aí ela chegou ali, eu vim aqui. Antes ela mandou uma mensagem, preciso falar com você e com o Flávio. Falei, meu Deus, o que eu fiz dessa vez? Me chamar a atenção, não fiz nada. Fiquei pensando, o que eu fiz? Deitei, o que eu fiz? Será possível que eu vou receber mais o que agora? Fiquei quietinha, Flávio, calma, mãe. Falei, como que calma? Nem sei quem vai falar, como é que eu vou calmar? Aí ela chegou lá em casa. Ela começou a falar, eu quis falar, fica quieta, eu que vou falar. Falei, tá bom. Bate mais um pouco, né? O Senhor tinha abençoado a gente com dinheiro para comprar o micro-ondas, a fritadeira e o fogão elétrico. Porque quando Deus faz, Ele faz por completo. Quando o Senhor faz, a gente não fica devendo nada para ninguém. A gente só fica devendo para Deus. Graças a Deus, a gente só deve obrigação e gratidão ao Senhor. Mas aí, junto com isso, eu sendo tratada, a Gilce trabalhando comigo lá na libertação, com cura, e ela falou para mim, um dia sentado no sofá, estava chegando o dia de retiro, eu já estava, eu acho que eu não vou no retiro não, de tudo isso depois que Deus tinha feito para nós. Eu falei, acho que não vou mexer com o retiro não, não mexer com nada, os meninos vão, eu vou fazer eles ir, mas eu não vou. E ela chegou para mim e falou assim, olha aqui, eu não aceito nessa casa ninguém falar que não vai nesse retiro. Eu falei, amém. Deus falou, eu obedeço. Vou falar o quê? Falou que não aceitava, eu falei, amém. Eu já percebi que eu já estava começando a ser transformada pelo Senhor. Porque em outros tempos eu acho que ia falar, não vou e acabou. Não vou mesmo, não quero ir. Por que eu vou? Eu falei, amém. Nós vamos para o retiro. Porque se eu fosse olhar para a situação financeira, eu, o Caio, a Isabela e o Flávio era R$320. Mas eu não olhei para a circunstância, eu olhei para o Senhor. Eu olhei para aquilo que eu sabia que o Senhor tinha algo para terminar na minha vida naquele lugar. A Justo falou assim, vai ser um momento maravilhoso para a sua família. Nós afastamos do louvor num tempo, porque a gente não tinha condições de passar nada, nós tínhamos que receber. E quando você está no ministério, você começa a ficar estressado. Mas eu falei, Senhor, acalma o nosso coração, porque se está acontecendo isso em nossas vidas, se eles tiraram a gente para receber, é porque é necessário receber. Como é que você vai dar alguma coisa que você não tem? O que eu ia passar para a igreja se eu não tinha nada para dar? Porque o momento era de receber. E veio acontecendo tudo isso. E chegou no dia do retiro, nós fomos para o retiro, ajudei pessoas para ir para o retiro também, que eu estava com uma alegria no meu coração começou a queimar de novo pelo Senhor. E lá no retiro continuou. O Senhor trabalhando na minha vida, trabalhando grandemente na minha vida, ali fazendo comida na cozinha, Deus trabalhava na minha vida, nas ministrações, Deus trabalhando grandemente na minha vida, na vida do Caio, na vida da Isabela, do Flávio. E o Caio se rendendo na presença de Deus foi o melhor presente que Deus me deu. Era ver o Caio ali se rendendo na presença do Senhor. Todas as vezes que o pastor fazia um apelo, o Caio estava ali se rendendo. Eu falei, glória a Deus. Eu glorificava, eu fingia que não estava vendo, nem olhava para ele para ele não ficar. Minha mãe já está de olho em mim, não estava nem fingindo que estava olhando para ele. Mas eu estava por dentro glorificando a Deus, porque o Caio estava ali de novo na presença de Deus. Isso para mim não tem coisa melhor. E Deus começou a falar para mim que eu é que estava atrapalhando a minha família de ir para a igreja, porque eu estava jogando todo o peso neles. Eles não tinham culpa de nada, mas eu não estava fazendo porque eu queria. Mas o Senhor queria me fortalecer. O Senhor falar para mim, para de jogar a culpa em quem não tem nada a ver com isso, minha filha, a culpa é sua. É você que não abre o coração para mim entrar, para mim trabalhar no teu coração. Deixa eu fazer seu coração arder de novo por mim. Mas eu falava, está difícil, Senhor. Está muito difícil eu fazer o Senhor arder dentro de mim novamente. Mas eu dei espaço para Deus, comecei a dar espaço, o Senhor começou a trabalhar, a ministrar no meu coração, o Espírito Santo começou a falar comigo, eu comecei a receber a palavra de Deus, Deus vinha falando em palavras, e eu anotando tudo, e Deus falando comigo grandemente, e fui para o retiro, e lá no retiro Deus terminou a boa obra que Ele começou na minha vida. Quando eu me abri, sim, para Deus, falei, Senhor, eu estou aqui. Eu acho que eu nunca tinha te recebido como Senhor e Salvador da minha vida. Eu falei para Ele, eu te recebo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Faz o que o Senhor quiser de mim. Eu estou aqui, seja feita a sua vontade.
E no domingo, acho que foi no domingo de manhã, que foi aquela ministração de sacrifício, eu estava lá sentada, e eu falando para Deus, questionando algumas coisas com Ele, que eu queria que Ele terminasse na minha vida. Aí o Senhor falou para mim, faz prova de mim. Eu falei, como assim? Fazer prova do Senhor para quê? O Senhor é perfeito, o Senhor já tem feito tantas coisas. Mas Ele falava, faz prova de mim. Eu fiquei quieta. O pastor estava pregando uma palavra tão diferente, de repente o pastor vem falar de sacrifício. Eu falei, pronto. Agora estou perdida. Sacrificar. O que eu fui falar? Eu fui questionar. Deus falou para mim, faz prova de mim. Né? E o pastor olhou para mim. Fiquei até meio preocupado. Eu vou fazer, pastor, eu vou citar um exemplo aqui. Cida, sacrifica aquela lanchonete. Eu falei, agora. Eu peguei um papel, não sacrifiquei só a lanchonete, sacrifiquei um lado da folha e o outro também. Sacrifiquei tudo. Falei, o senhor quer tudo? Está tudo aqui, é tudo seu. Eu não tenho nada mesmo, é tudo seu. Sacrifiquei tudo. Naquele mesmo dia eu tive resposta de Deus daquele sacrifício que eu fiz para Deus. Já tive resposta de uma coisa ali naquele lugar. E a lanchonete está caminhando, a gente está trabalhando aí, está fazendo as coisas do Sebrae, abrindo firma, está tudo encaminhado. Mas se chegar no dia Deus falar não, é não. O pastor falou para mim, se Deus falar não, você vai continuar amando a Deus? Vou amar mais ainda, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Porque a bênção do Senhor, ela nos enriquece, ela não acrescenta dor em nós. Então, o que o Senhor falar para mim de hoje em diante, está falado. O que Ele quiser fazer na vida da minha casa, da minha família, está feito. Eu posso falar para vocês que até meu marido ainda não é crente, mas falta pouco. Falta muito pouco para eu falar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus diz que crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então nós temos que crer nas promessas de Deus, porque as promessas do Senhor, todas elas, vai se cumprir em nossas vidas. Né? Eu tenho notado diferença no Jurandir. Ontem mesmo eu fui fazer minha unha, esse homem me ligou um monte de vezes. Falei, meu filho, eu já estou indo embora para casa, eu estou aqui pertinho. É coisa de Deus. Quando a gente entrega tudo para Ele, Ele faz o que Ele quer. E Ele sabe trabalhar. E Ele trabalha bem. Ele não precisa de mim para ajudar Ele a fazer milagre. Amém? Jesus, vem cá. Isso tem um anúncio para dar para a gente? Na verdade, mais especificamente para as irmãs. Graça e paz, amados. Amém? Quantas mulheres lindas nós temos aqui. Bora, gente, levanta essa mão aí. Eu vou perguntar de novo. Vai que você não entendeu, eu vou perguntar de novo. Quantas mulheres lindas nós temos aqui? Se você é um homem e está do lado de uma mulher linda, aponta aí. Tem uma linda aqui. Fala aí, isso. Tem uma linda aqui. Glória a Deus. Amados, já 25 de abril, o último sábado desse mês, nós vamos ter um momento especial com as mulheres. Nós estávamos fazendo no ano passado, durante a semana, mas algumas pessoas estavam com dificuldade. Algumas esposas queriam deixar os filhos com o marido para poder ficar à vontade. Então ficou marcado, dia 25 de abril, um tempo preciosíssimo com o Senhor aqui. E eu quero contar com o apoio de algumas irmãs. Quantas irmãs aqui querem poder ser usadas como bênção para esse sábado? Glória a Deus, aleluia, eu estou vendo, vou cobrar daqui a pouco no culto. Você vai me procurar no final do culto, a gente tem muita coisa para fazer, para realizar. Você vai estar podendo convidar a vizinha, o pessoal que trabalha com você no serviço. Não é olha, entenda bem, não é uma programação para senhoras, entendeu? É uma programação para mulheres. Para quem começou a namorar também há pouco tempo, né, pastor? Também, até alguém me perguntou assim, Gilce, é uma programação para casais? Porque o nome é sugestivo, né, a gente? Fala sério. Temperando relacionamentos. Dessa vez não é para casais, mas marido, tenha certeza que você deve fazer um esforço para sua esposa poder vir, que você vai ser abençoado. Amém? Receba desde já essa palavra, que você vai ser abençoado, em nome de Jesus. Facilita a vida dessa mulher para estar aqui,
porque com certeza você vai ser abençoado em nome de Jesus. E aí a gente espera vocês, então, mulheres lindas, que vão trazer outras mulheres, mulheres que ainda não conhecem o Senhor, mulheres que estão precisando de apoio, estão precisando de um sacode gostoso do Senhor. Você vai trazer, então, para poder estar aqui sendo abençoado, dia 25 de abril, sem ser sábado agora, o outro sábado. Amém? Glória a Deus.